Muito obrigada, Marina, por teres aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa e da habitação. Portugal apresentou, e bem, aliás, começou-se a criar essa cultura de Portugal apresentar sempre sugestões para o Programa Anual de Trabalhos da Comissão Europeia e sugeriu que se introduzisse uma dimensão habitação nas políticas europeias. E eu sublinho dimensão habitação, mas eu gostava que explicasses qual era a ambição de Portugal nesta matéria. Bem, muito obrigada pelo convite, para podermos partilhar aqui um bocadinho sobre as matérias de habitação e como elas cruzam necessariamente com esta dimensão europeia. Nós, efetivamente, temos agora uma nova política, uma boa política também do Estado português de enviar as suas prioridades para aquelas que são as prioridades europeias. Faz sentido que assim seja, casar aquelas que são as dimensões nacionais que nos preocupam e as dimensões nacionais que queremos também investir e priorizar, faz sentido poder casá-las também com as prioridades das prioridades ao nível europeu. E, aliás, não foi a primeira vez que o fizemos, este ano fizemos novamente, mas efetivamente tivemos esta vontade de colocar a habitação, não apenas porque a habitação é um tema para nós prioritário já há alguns anos, mas com uma nota mais de emergência, mais de urgência, nos últimos anos, mas também porque esta dimensão da habitação e esta discussão está mesmo a ser feita no plano europeu. Nós temos tido esta discussão. Aliás, nós temos 24 Estados-membros em que nos últimos 13 anos o preço das casas aumentou significativamente e temos 26 em que o preço das rendas aumentou significativamente e, de facto, tornou-se um problema europeu. Exatamente. Nós temos, obviamente, depois temos alguns fatores, temos um parque público reduzido que nos dá aqui uma pressão maior na resposta, mas temos uma realidade que é muito comum a praticamente todos os países europeus e, portanto, é normal que tenhamos a necessidade desta convergência também. À exceção de Viena, que tem uma política pública de habitação e um parque público tem uma base diferente da nossa, elevado, e que decorre do facto, desde a Segunda Guerra Mundial, o presidente da Câmara de Viena ter sido sempre um socialista. E com uma grande isso é um bom foco de atenção, porque com uma grande também capacidade de investimento e de promoção das cooperativas, que é também uma dimensão muito importante em Viena. E para nós, obviamente, essa é a base que nos distingue depois na resposta que temos que dar. Daí nós temos começado, muito antes de termos de fazermos este diálogo, na verdade, europeu, nós fomos começando a investir naquela que era a nossa dimensão mais frágil, que era a do parque público, nós só temos 2%. E depois, quando chegamos a um momento onde temos uma dimensão europeia muito comum de aumento de preços, de aumento de rendas, de aumento e até de escassez de oferta, nós efetivamente temos aqui um problema adicional, porque não temos uma resposta pública mais robusta, capaz pelo menos de mitigar os problemas. E, portanto, quando enviamos as prioridades, para nós era evidente e continua a ser evidente a necessidade de trabalharmos ao nível europeu e de priorizarmos a matéria de habitação. Não apenas porque é uma matéria como a Europa, porque é uma matéria que tem preocupado todos os Estados, mas porque efetivamente há aqui matérias que devem ser trabalhadas ao nível europeu. Nós temos já numa mudança de paradigma, temos já hoje instrumentos de financiamento comunitário que têm esta função também de investir em matéria de habitação, por escolha do Estado português, mas tem, que é o caso do PRR, mas é importante não apenas ver esta vertente, mas mais do que isso olhar para algumas dimensões de debate comum que são necessárias para chegar nomeadamente à classe média. Nós hoje, em matéria de auxílios de Estado, temos que fazer temos que necessariamente fazer o debate e mudar aquela que é a nossa visão de relativamente aos auxílios de Estado. E agora é o momento, porque as regras das ajudas de Estado estiveram suspensas durante a Covid, no sentido de dar capacidade aos Estados-membros para poderem apoiar a produção de máscaras, de respiradores, tudo aquilo que foi necessário fazer durante a Covid, e agora está-se numa fase de revisão também das regras das ajudas de Estado ao nível europeu. Portanto, é também um bom momento para colocar essa questão. É um momento ideal e é um momento onde, efetivamente, temos muita consonância com aquilo que é a preocupação e aquelas que são as vontades também dos outros países, e por isso, para nós, foi evidente a necessidade de colocar numa carta de prioridades e, no fundo, uma assunção por parte do Estado português daquelas que devem ser também as prioridades no debate europeu. A habitação, obviamente, tem que ter um papel fundamental nesse debate. Não quer dizer aliás, o tema foi debatido de forma muito enviesada, como se o Estado português estivesse a tentar descartar-se daquelas que são as suas responsabilidades.
Na verdade é precisamente o contrário, porque o Estado português começou esse trabalho muito antes, aliás, da emergência que hoje vivemos ao nível europeu, de reforço do parque público, que identificamos essa falha naquela que é a nossa resposta, mas obviamente que há aqui matérias que têm naturalmente uma dimensão europeia, têm naturalmente aqui uma convergência com outros países e têm que ser debatidas ao nível europeu para podermos evoluir em determinadas matérias e, em última instância, que é aquilo que nos importa, podermos responder ao desafio coletivo que é o acesso à habitação. Mas, portanto, se bem percebi, quando Portugal faz essa proposta, porque de facto se tornou um problema europeu, portanto é natural que exista uma dimensão europeia, que exista um programa, uma iniciativa, um instrumento europeu. Hoje já é possível usar fundos europeus, designadamente o PRR, e Portugal, e não só, mas Portugal deu um peso importante à habitação no Plano de Recuperação e Resiliência, que foi aprovado pela Comissão Europeia, e agora precisa de ser executado, e sei que isso é difícil, não só em Portugal, mas noutros países, mas a dimensão habitação, o ponto habitação tem várias dimensões, que não se limitam, obviamente, ao financiamento. Exatamente. Ou às ajudas de Estado, como já tinhas referido. Nós temos várias dimensões de debate que acabamos por fazer ao nível europeu e temos várias dimensões depois de problema ou de resposta, até pela dimensão daquilo que estamos a trabalhar. Temos a dimensão mais no curto prazo do mercado que existe e temos, aliás, a dimensão de reforço da oferta. E é mesmo nós precisamos de transpor aquela que é a visão, primeiro a visão das políticas de habitação e daquilo que é o papel do Estado na habitação. Este também é um debate importante e que temos de ter ao nível europeu. Nós não temos sequer Conselho de Ministros formal de habitação. Está no EPSCO, nos assuntos sociais. Exatamente, temos visto uma evolução nas várias presidências ao colocar a habitação num conjunto de fóruns, de reuniões informais, de um conjunto de conferências, há várias modalidades, mas a habitação tem tido efetivamente um papel diferente naquele que é o debate europeu, precisamente por considerarmos nas suas várias dimensões de resposta ao mercado atual e como é que os países estão a atuar e como é que, do ponto de vista europeu, pode haver aqui alguma convergência e regulamentação da forma de intervir e intervir aqui não apenas na perspectiva de regulação no mercado, mas também como é que nós ultrapassamos de forma estrutural estes problemas de habitação que são comuns a muitos países e já agora bebendo de bons exemplos como referimos que temos em Viena, porque eu não tenho muitas dúvidas que há aqui uma parte fundamental da resposta que é o parque público e aí sim entra uma dimensão de investimento que o Estado português, o Orçamento de Estado deve responder, mas que nós devemos ter instrumentos também para esse o Partido Socialista Europeu, no último plenário, no Parlamento Europeu, colocou como tema de debate a questão da habitação. E foi um debate muito participado e a nossa posição no debate foi muito clara. A habitação, o acesso a uma habitação digna é um direito humano, não se limita a ser uma comodidade. Exatamente. E a União Europeia, sendo, digamos, um espaço de valores e de promoção dos direitos humanos, tem que claramente integrar esta dimensão. Exato, é isso mesmo. Nós temos mesmo que mudar o paradigma quando olhamos para a habitação e o que é que ela representa. A habitação é um pilar do Estado Social. A habitação faz parte, é um direito fundamental. Eu uso sempre o exemplo da pandemia porque acho que é um bom exemplo de perceber o que é a dimensão casa, a importância da habitação até para a saúde pública. De repente, quando temos uma pandemia, a casa passou a ser o nosso abrigo também para a saúde pública. Em muitas situações vimos sobredotação, situações de pessoas que não tinham um lar, não tinham uma habitação em condições e o impacto que isto tem até numa política de comunidade. Aliás, isso viu-se muito nas aulas em casa, nas aulas online, nas condições que os miúdos tinham ou não tinham, para estudar, para trabalhar, para todas as dimensões da nossa vida. E, portanto, nós temos mesmo que mudar este paradigma. E é mesmo uma mudança de paradigma. Porque nós, se calhar, se tivéssemos esta conversa há 20 anos ou há 15 anos, nós não tínhamos sequer este consenso, porque eu falo em consenso porque há um aparente consenso na forma como nós falamos hoje da habitação, de achar que o Estado tem aqui uma responsabilidade, que a Europa tem aqui uma responsabilidade na discussão daquele que é mesmo um direito humano. E há uma outra questão que me parece interessante, é que nós estamos neste momento a debater ao nível europeu a transição climática, por um lado, e a transição energética. E a habitação é um instrumento privilegiado. Nós pensamos muitas vezes que é só a indústria, mas não é a indústria nem os transportes. Portanto, a transição energética tem que se fazer em todas as dimensões, incluindo na habitação. Sim. E aí também é um desafio significativo e lá está mais um vetor, que é haver um programa europeu para a habitação, deve ser integrado
integrada a dimensão energética também. Tem necessariamente de estar enquadrada. Nós, quando falamos de pobreza energética e quando falamos de indignidade habitacional, não podemos dissociar de um conjunto de fatores, mas também desta dimensão da dimensão verde. E aqui, na verdade, com duas consequências positivas. Por um lado, dar melhores condições de vida, dar uma habitação digna, pressupõe ter garantir a sustentabilidade da habitação, garantir um conjunto de requisitos de eficiência energética para a habitação, mas também concorrer com isto para aqueles que são os nossos desafios mais alargados comunitários no que diz respeito à sustentabilidade, à eficiência energética, a esta dimensão verde. Portanto, tem um contributo também numa perspectiva global, mas tem aqui também um contributo muito, muito importante naquilo que estamos a salvaguardar às famílias. Esta dimensão verde é fundamental, está sempre ligada, conectada à questão da dignidade habitacional, não a podemos nunca desfasar. Dando o exemplo, todos os instrumentos que temos, essencialmente focando agora até no primeiro direito, que é a dimensão das famílias com menores rendimentos. Não há uma habitação que seja construída, não há uma habitação que seja reabilitada que não tenha em consideração um conjunto de requisitos, de obrigatoriedades de eficiência energética, de sustentabilidade, precisamente para permitir não apenas responder, como eu dizia, ao desafio coletivo e aquelas que são as nossas metas do ponto de vista climático também, mas para responder a esta dimensão de dignidade habitacional e de combate à pobreza energética. Nós continuamos a ser um país com uma grande percentagem de famílias. Aliás, aumentou recentemente. Exatamente. A pobreza energética. Estou a dizer aumentou na União Europeia. Não tenho os dados para Portugal, mas sei que aumentou na União Europeia. Nós temos uma dimensão ainda muito grande. Temos um conjunto de programas muito assentes só na dimensão da eficiência energética, e este só tem, obviamente, um valor acrescido, mas quando digo só é porque depois temos programas que ligam a carência habitacional, a necessidade de encontrar esta resposta, também a esta dimensão de combate à pobreza energética. Portanto, há aqui um casamento perfeito e um casamento necessário entre estas duas dimensões. E esta é também uma dimensão importante quando olhamos para os desafios que são também europeus e que estão na agenda europeia. Ao estar ligada à habitação, é também um motivo pelo qual é importante fazer este debate a nível europeu, porque esta dimensão nunca pode deixar de estar ligada à da habitação. Porque, por exemplo, quando nós aprovamos o Fundo de Transição Justa, um dos elementos que nós integramos no Fundo de Transição Justa foi exatamente o combate à pobreza energética. E, portanto, no sentido de este Fundo de Transição poder financiar o combate à pobreza energética. Mas é muito interessante que eu isso posso partilhar contigo. Quando apareceu a proposta do Governo, aquela carta do Governo à Comissão Europeia onde estava lá a habitação, procurei olhar à volta nos diferentes programas, nos diferentes instrumentos em que a habitação acaba sempre por ser referida. Lembrei-me do Fundo de Transição Justa, lembrei-me do PRR, lembrei-me dos programas de transição energética, do REPowerEU. Portanto, começo a ver os diferentes instrumentos que eu conheço, e haverá outros que eu não conheço, sim, mas os instrumentos que eu conheço, e de facto há em quase todos eles uma dimensão que está especificamente orientada para a habitação, que pode ser usada pelos Estados-membros no sentido de financiarem políticas na habitação, e, portanto, o que eu entendi aqui é que, de facto, se trata de consolidar identificar todas estas dimensões e mobilizá-las para uma preocupação central europeia. Exatamente. Que tem a ver com a habitação. Mas eu tinha ainda uma questão final que tem a ver com o investimento social. O investimento social é um debate que nós temos procurado lançar ao nível europeu. Não estou a dizer que é um debate de agora, porque é um debate antigo. Talvez agora haja medidas mais efetivas e talvez um maior consenso, quer em torno do conceito, quer em torno da necessidade. E, portanto, gostava também de ter a tua opinião sobre esta ideia, como é que o investimento social pode contribuir para a melhoria das políticas de habitação, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Nós temos sempre uma dimensão. A resposta, quando nós falamos da criação do Serviço Nacional de Habitação e de uma resposta estruturada de habitação, temos várias dimensões do problema, temos várias dimensões de resposta e, portanto, vários instrumentos de política pública. E o investimento social é fundamental também aqui porque, como dizia, a habitação é um pilar do Estado Social e, portanto, está intimamente ligada a esta dimensão, mas também porque nós temos aqui, ao longo do tempo, nós temos uma grande preocupação quando construímos estas políticas, porque
não basta a casa, não é? Nós, quando estamos a fazer uma política de habitação, não olhamos apenas para, quando falamos de dignidade habitacional, era o que eu referia, falamos da dimensão também da sustentabilidade. Não é só ter um teto. Mas não basta o teto, é preciso uma política de integração, é preciso uma política de intervenção também constante junto das famílias, obviamente depois com dimensões muito diferentes e com respostas também diferenciadas. É preciso uma política de habitat. E essa é uma grande preocupação, que é quando construímos, estamos a fazer um investimento como o que estamos a fazer em habitação, não podemos nunca desligar a dimensão do habitat, do projeto comunitário, da sua integração, como referia, e portanto até pegando nesta questão de como é que estes vários instrumentos podem responder à problemática ou à política da habitação, também esta dimensão social não está descasada da habitação. Na verdade, acaba por ser aqui assim quase a base. Se formos a ver, a habitação é quase o pilar e a base desta política transversal e que responde a vários desafios. E, portanto, está intimamente ligada e já agora, aproveitando, é para mim uma preocupação nós conseguimos casar não apenas os vários instrumentos de financiamento, mas também as políticas públicas nesta dimensão da habitação. Não basta a casa, é preciso mesmo nós construirmos esta política toda. Nós temos, o PRR é um bom exemplo disso, porque nós temos construído vários instrumentos que vão depois aliar-se na resposta que damos às famílias, mas é uma dimensão fundamental, porque se nós criamos aliás, aprendendo também de coisas que fizemos no passado, se nós criarmos só uma política habitacional e não tivermos esta dimensão de integração, esta dimensão da habitat, não vamos resolver estruturalmente problemas, pelo contrário, anos depois estamos novamente a olhar para os mesmos problemas. Isto aconteceu. Temos muito bons exemplos, mas temos exemplos onde isto aconteceu. E não podemos nunca descasar. Este investimento social é fundamental, continuarmos a bater-nos por este investimento, ter também esta dimensão habitação, porque tem esta ligação direta. Pois, porque a questão do investimento social a nível europeu é uma questão, é um debate que estamos a ter, designadamente quando agora estamos a rever as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, como é que podemos integrar a problemática do investimento social e, sobretudo, a urgência. Eu acho que muitas vezes, ainda bem que estamos aqui a debater isto, porque eu acho que muitas vezes as pessoas entendem que estes problemas são problemas de Portugal. E Sim. Quando nós conhecemos o que é a dimensão europeia e a oportunidade que temos, eu, por exemplo, faço parte do grupo de trabalho que acompanha os PRRs no Parlamento Europeu, a execução dos PRRs, e percebo quais são as dificuldades dos Estados-membros. Fico sempre muito satisfeita quando vejo os gráficos comparativos e vejo sempre Portugal, ou é o primeiro ou o segundo no financiamento, na execução das políticas, mas a imagem que se tem aqui é que Portugal não está a apresentar resultados. Isso não é verdade, está de facto a apresentar resultados e resultados muito positivos, e o que é importante é nós olharmos para os quadros comparativos. Mas já agora, para se fazer uma iniciativa europeia, tem que haver, digamos, um conjunto de países que possam... um país sozinho nunca consegue ter uma decisão europeia Sim. na sua proposta, tem que ter aliados. Já conseguem identificar quem podem vir a ser os aliados numa iniciativa desta natureza, terão como aliado o Parlamento Europeu. Aliás, isso foi claro no debate. Mas ao nível dos países, tem algum país com quem já estejam a trabalhar especialmente, com a presidência espanhola ou com a presidência belga que vem a seguir? Só uma nota quase para reforçar essa dimensão que falávamos relativamente ao PRR e àquilo que são as prioridades que definimos e à execução, porque efetivamente nós às vezes olhamos, é natural, é humano, nós olhamos para o nosso país e olhamos para a nossa realidade, porque é aquela que nos chega, é aquela que acaba por impactar diretamente na nossa vida, mas efetivamente nós precisamos mesmo de perceber que a dimensão habitação e a urgência na resposta habitacional que hoje temos tem uma dimensão verdadeiramente europeia, como eu dizia, com uma base aqui diferente de alguns países, porque temos 2% do parque público e aí nós temos uma política que começou em 2015, felizmente, mas que precisamos de continuar a reforçar, mas temos mesmo hoje uma necessidade de resposta ao nível europeu, porque os problemas são semelhantes, as dificuldades são as mesmas e agora respondendo a esta questão de que aliados é que podemos ter, a vontade de encontrar respostas comuns tem sido bastante comum e bastante alargada naquele que é o debate. Eu sou secretária de Estado desde setembro de 2020, entretanto passei para ministra, mas na verdade estou com a habitação desde setembro de 2020 e a evolução que eu noto até na nossa relação
os nossos, com os ministros da habitação, primeiro com a criação de mais ministérios da habitação e pastas da habitação, e depois nestas relações bilaterais, ou até, como eu referi há pouco, nas reuniões, nestes conselhos informais, nas reuniões informais que vamos fazendo, tem sido enorme, desde o primeiro momento, ou seja, tem havido mesmo uma estratégia, não apenas portuguesa, mas de vários países, de aliarmos, identificar os problemas comuns, aliarmos e trabalharmos em conjunto. Eu recordo na presidência francesa, nós estivemos todos juntos a debater estas matérias, uma perspectiva também muito da eficiência energética, mas também na perspectiva de como é que nós podemos investir e financiar e trabalhar na dimensão não apenas das famílias como nós rendimentos, mas também da classe média e no reforço do parque público, onde tivemos aí um entendimento bastante generalizado da necessidade dos instrumentos de financiamento europeu terem uma componente de habitação, onde Portugal já agora foi tido como um bom exemplo daquela que foi a dimensão da habitação no PRR, mas também de matérias para o futuro, ou seja, acho que foi o primeiro momento onde tivemos de forma transversal e generalizada este debate. Depois, claro que temos tido reuniões mais individuais, bilaterais, com alguns países que têm problemas comuns e têm esta vontade de assumir também posições comuns, e temos estado a trabalhar muito concretamente com a Espanha, tem sido, na presidência espanhola, aliás, eu tenho tido esta, nós temos estado a tentar fazer este trabalho com muitos países, mas temos um trabalho muito, diria quase mensal com alguns países. A ministra alemã tem sido uma das ministras com quem eu mais falo das nossas preocupações comuns, também aqui com uma dimensão muito importante das pessoas em situação de sem-abrigo, que é também uma dimensão importante neste debate. Com o ministro, com os Países Baixos também tem sido um contacto bastante recorrente, com os espanhóis, mas na verdade é um debate, eu falo destes três, são os três países com quem temos trabalhado mais. A República Checa também tivemos já não me recordo quando foi, junho, julho, que tivemos também um debate muito interessante e uma partilha muito interessante de boas práticas e daquilo que ainda precisamos fazer para o futuro. Mas temos tido aqui verdadeiros aliados nesta preocupação, sendo certo que é uma dimensão transversal, porque na reunião que fizemos início foi bastante evidente que, salvo se calhar países que não estavam ainda tão alerta para esta dimensão da habitação, foi bastante evidente a necessidade de encontrarmos respostas comuns e a necessidade de continuarmos a forçar, no bom sentido, este debate a nível europeu, com relações bilaterais mais específicas, mas é, na verdade, bastante comum a todos os países. Exato, problemas europeus exigem respostas europeias. Boa sorte, continuaremos a trabalhar e continuar seguramente a trabalhar no sentido de se construir uma iniciativa europeia na área da habitação. Muito obrigada.